Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Vocês sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem nesta noite. É muito bom estar mais um dia na casa do Senhor, para louvar ao seu nome, engrandecer o seu nome e ouvir o que Deus tem a falar conosco. Sabemos as dificuldades que nós temos durante a semana, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E hoje nós estamos aqui para mais um dia, para que o Senhor venha falar conosco. E eu convido os irmãos a abrir em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 17. Livro de Êxodo, capítulo de número 17. Nós iniciaremos no versículo 8 até o versículo 16. Todos acharam? Amém. Alguém ainda não achou? Se não tiver, aguardo. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel, em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Disse ele: pôs mãos fortes levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Os irmãos podem se sentar, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler, ela retrata uma batalha, ela retrata uma guerra. E eu gosto muito de assistir os filmes de guerra, principalmente pelas táticas de guerra, que nos mostra ali como é que o inimigo ataca, como é que nós devemos nos defender, as estratégias que são feitas para que a gente venha vencer uma batalha. E, amados irmãos, quando eu leio essa passagem, isso retrata todos nós, porque todos nós estamos em meio a uma batalha. Todos que aqui estão passam por batalhas, sejam elas diferentes, mas passamos por batalhas. E aqui, o Senhor ele nos dá algumas estratégias de como vencer as batalhas que nós temos tido nesse mundo. Como vencer os ataques do inimigo. O que nós devemos fazer? Então nós vamos tentar tirar desse texto as características necessárias de como vencer uma batalha. Vamos tentar trazer para o dia de hoje o que devemos fazer para combater o nosso inimigo. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que Moisés, ele diz para Josué assim: Josué, escolhe homens e sai, peleja contra Amaleque. Nós entendemos aqui que para vencermos as batalhas que o inimigo nos ataca, nós devemos ser homens e mulheres de Deus. Meninos não vencem batalhas. Meninas não vencem batalhas. Homens vencem batalhas. Quando nós nos posicionamos como servos do Senhor, nós vencemos, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Então, Moisés é bem claro e diz para que Josué traga homens para a batalha. A segunda coisa que nós enxergamos aqui
é que diz assim: amanhã eu estarei no cume do outeiro. Moisés diz assim: Josué, você peleja contra Amaleque, porque amanhã eu estarei no cume do outeiro, e eu estarei com a vara de Deus na minha mão. Uma segunda estratégia que nós vemos aqui de Deus, e que Moisés exerce com muita excelência, é que Moisés, ele pega a guerra que está no físico e leva para o espiritual. Quando Moisés sobe um monte, ele está dizendo para nós: aquilo que você guerreia no físico, eleve para o espiritual, porque é no espiritual que nós vencemos as batalhas. Quando diz que o ato de Moisés subir ao monte é a busca de Moisés a Deus. Você percebe que quando Moisés ele sai do Egito e ele vai para o deserto, quando ele tem o primeiro encontro com Deus, ele sobe o monte. É necessário que ele suba o monte. Subir o monte significa buscar a presença de Deus. Então, antes de você entrar numa batalha, você precisa buscar a face do Senhor. É necessário você buscar a presença de Deus na sua vida. Amados irmãos, esta batalha, ela iria acontecer, é inevitável. Todos nós vamos passar por batalhas. Não tem jeito. Ninguém que está nesse mundo vai passar por esse mundo sem que enfrente uma batalha. As batalhas sempre virão. Você vence uma, vem outra. Você vence, vem mais uma. Só que quando você batalha, quando você guerreia, seguindo os padrões bíblicos, quando você vence a batalha, você se torna mais forte. O Senhor, Ele te prepara para algo maior que está por vir. Então você percebe que quando você olha para a sua vida, muitas batalhas que você muitas vezes achou que você não venceria, você venceu. Porque não pelas suas mãos, não pela sua capacidade, mas porque você acreditou em Deus. E hoje você está aqui. Se estamos aqui, porque vencemos batalhas. Porque o inimigo não queria que nós estivéssemos aqui. Então Moisés, ele sobe ao monte, ele busca o Senhor. Você percebe que Jesus Cristo, ele fazia o mesmo. Até para escolher os discípulos, ele subia ao monte, ele buscava a face do Senhor. Toda vez que Jesus saía da multidão, ele se separava e ele subia ao monte para falar com o Pai. Então, não espere que as batalhas venham a acontecer. Você já precisa estar preparado, porque elas vão vir. Não tem jeito, elas vão vir. E se você se preparar antes, a probabilidade de você vencer é muito grande. A probabilidade de você desistir é mínima, porque você está forte, você está fortalecido, porque você buscou o Senhor. A terceira coisa que nós vemos aqui, que Moisés, ele não sobe de qualquer maneira. Diz que Moisés, ele quando sobe no monte, no cume do outeiro, ele leva a vara de Deus nas suas mãos. E nós vamos tentar entender o que é essa vara. Que instrumento é esse que Deus dá nas mãos de Moisés, que faz com que Moisés vença, ou guie o povo a vencer tantas batalhas? Nós vamos para Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3, no versículo 7, diz assim: Então disse o Senhor, de fato, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Amados irmãos, Deus tem ouvido o seu clamor. Muitas vezes nós clamamos, parece que nada acontece. Deus está ouvindo cada oração, cada clamor. Se o inimigo está dizendo que Deus tampou os ouvidos para você, ele é mentiroso. A Bíblia diz que o Senhor tampa os seus ouvidos, algo impede o Senhor de ouvir as nossas orações, que é o nosso pecado. Então, se você tem combatido o pecado,
e você tem clamado ao Senhor, Ele tem ouvido a sua oração. Então, a primeira forma de fazer com que Deus ouça as nossas orações é se afastar do pecado, é arrancar o pecado da nossa vida. Entende? Então, diz assim, no versículo 9: e agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Só que aí chega no versículo 19 e diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão forte, ou por uma forte mão. Irmãos, é o Senhor que guerreia. Ele é a mão forte. É Ele quem luta as nossas batalhas. Aí quando chega no capítulo 4, diz assim: então respondeu Moisés: mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disserem, o Senhor não te apareceu, perguntou-lhe o Senhor: o que é isso na tua mão, Moisés? E ele respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. E ele a lançou na terra. E ela se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. No versículo 4, então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E ela se tornou em vara na sua mão. É para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vamos entender isso aqui, amados? A Bíblia diz que Moisés ele começa a questionar a Deus. Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou liderar esse povo? Como é que eu vou receber esse chamado que o Senhor me deu? E Deus chega para Moisés: Moisés, o que tem na sua mão? Moisés olha: Senhor, tem uma vara. E Deus fala assim: Moisés, larga, joga-a no chão. Moisés larga aquilo que está na mão dele. E diz que aquela vara ela se transforma numa cobra. E diz que essa cobra perseguia Moisés. Diz que Moisés fugia dela. E Deus diz assim para Moisés: Moisés, estende a mão novamente. E pegue-a pela cauda. E ela se transforma em vara novamente. O instrumento que Deus deu a Moisés. Mas o que nós entendemos com isso? Há algo que Deus nos deu. Deu a mim e deu a você. Quando você abre mão daquilo que Deus te deu, aquilo se torna em algo maligno. E aquilo que se torna maligno não é maligno somente para o povo, é maligno para você. Porque isso te leva à condenação. Porque você deixou de usar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Todos nós temos algo que Deus colocou nas nossas mãos. E nós devemos exercer esse chamado de Deus. Nós não devemos abrir mão daquilo que Deus colocou, daquilo que Deus confiou a nós. Isso me faz lembrar, amados, lá em Mateus, no capítulo 25, onde diz a parábola dos talentos. A Bíblia diz que um senhor ia fazer uma viagem. E ao fazer essa viagem, ele chama os seus servos. E para um dos servos, ele entrega 5 talentos. Para outro servo, ele entrega 2 talentos. E para um outro servo, ele entrega 1 talento. E a Bíblia diz que esse senhor, quando volta de viagem, os servos a qual ele confiou os talentos, eles têm que prestar contas a Deus. E diz que aquele que tinha 5 talentos, ele conseguiu mais 5 talentos. E diz que aquele que tinha 2 talentos, ele conseguiu mais 2 talentos. E diz que aquele que recebeu 1 talento, ele enterrou. Porque ficou com medo de Deus. Amados irmãos, aqueles talentos eram algo valioso. Era algo muito valioso. A qual o Senhor confiou a esses servos. E quando nós enterramos aquilo que Deus dá, nós estamos cavando a nossa sepultura. O Senhor confiou talentos diferentes, quantidades de talentos diferentes, a servos diferentes. Isso nos mostra que cada um temos uma certa capacidade. E o Senhor, Ele só vai te dar aquilo
a qual você é capaz de fazer. O Senhor não vai entregar a mim ou a você aquilo que é impossível de você fazer. Ele vai entregar aquilo que você é capaz de fazer. E muitas vezes nós perguntamos, qual é o meu chamado? Qual é o meu talento? Qual é o dom que Deus me deu? Nós estamos falando de coisas diferentes aqui. Então, amados irmãos, quando Moisés sobe ao monte, ele consegue ouvir Deus. Só que a Bíblia diz que quando Moisés subia ao monte, o povo, ele não conseguia entender. A Bíblia diz que no Êxodo 20, versículo 18, diz que Moisés subia ao monte para ouvir Deus. E o declínio espiritual daquele povo era tão pequeno, a idolatria era tão grande, que eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. Eles ouviam trovões, relâmpagos. Então você vê a necessidade que é de buscar Deus, para que você venha entender o que Deus tem a falar conosco. Então, você só vai saber o seu chamado, porque é comum entre nós a gente ter dúvida daquilo para qual Deus nos chamou. E muitas vezes não entendemos porque não buscamos Deus. Então Moisés subia e ele ouvia Deus. Ele entendia o que Deus estava falando. Mas o povo, que era idólatra, eles não conseguiam ouvir a Deus. Eles ouviam barulhos. Assim como Jesus, quando subia ao monte, é lá em João 12, no versículo 29, diz que quando Jesus subia, o povo ele ouvia barulhos. Eles não conseguiam ouvir o que Deus falava. Então, mais uma dica, se você quer saber o teu talento, se você quer saber o seu chamado, busca Deus. E eu já lhe digo de antemão, aquilo que Deus entregou a você é aquilo que você sabe fazer. Não é algo pesado. Não, de maneira nenhuma. É algo que você exerce com facilidade. Entende? Então, o problema disso, amados irmãos, é quando nós confundimos a voz do nosso coração com a voz de Deus. Aí é que o negócio fica feio. Porque nós agimos pelos nossos próprios braços, e aí algo dá errado e nós falamos assim, mas foi o que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Olha o que diz Jeremias, capítulo de número 17, no versículo 5. Diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Então ele está dizendo aqui, maldito o homem que confia na sua própria capacidade. Maldito o homem que confia no seu próprio intelecto. Entende? Então quando nós vamos lá para o versículo 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amados irmãos, toda vez que eu vou ler a palavra de Deus, ela me leva para o lado familiar. Todas as vezes. E eu tenho certeza, que tudo que eu passei é para que eu venha exercer esse chamado. Porque eu já disse aos irmãos que eu tenho um comércio. E no meu comércio, propositalmente, tem 2 cadeiras do lado de fora do balcão. E todos os dias, eu digo todos os dias, se sentam pessoas ali, que vêm falar dos seus problemas, às vezes vêm para conversar, às vezes vêm para brincar, às vezes vêm para ouvir. E constantemente, senta algum servo do Senhor e fala para mim, irmão, eu vou me separar. Crente, de mais de 10 anos de casado. E ele diz que vai se separar. Um servo e uma serva do Senhor, que decidiram a desistir do chamado de Deus.
porque eu vou falar para os homens dessa igreja e para aqueles que estão nos assistindo. O Senhor colocou algo nas suas mãos. Exerça o seu papel de homem. Exerça o seu papel de pai. Esposas, deixe os seus maridos exercerem os seus papéis. O Senhor separou papéis para homens e papéis para as mulheres. O que acontece é que os homens querem abrir mão daquilo que Deus te deu e jogam uma carga, a qual a mulher, a esposa, não consegue carregar. E existem mulheres que querem tirar a autoridade do seu esposo. E é isso que está dando errado. As pessoas que muitas vezes falam que vão se divorciar, que são crentes, muitas vezes, é porque perdeu a autoridade dentro de casa. E quando quer exercer, já não tem mais a autoridade. A mulher já não acredita mais, a mulher já não respeita mais. Então, é importante nós seguirmos a palavra do Senhor e exercer os papéis que o Senhor preparou a nós. Só que a autoridade que é dada a Moisés, a gente vê aqui em Êxodo, quando Moisés está frente ao mar, que ele começa a aclamar a Deus, o Senhor fala assim: Moisés, o que você tem na sua mão? Uma vara, Senhor, use ela. E o mar se abre. Então, nós entendemos que aquilo que Deus confiou a nós não é para ser usado de qualquer maneira. A autoridade que Deus confiou aos homens dessa igreja não é para ser usado de qualquer maneira. A autoridade que você recebeu do Senhor é para ser usada com sabedoria. Amados irmãos, por muitas vezes eu errei. Porque eu exercia uma autoridade acima do necessário. E tudo tem que ser balanceado. Não é de qualquer maneira. Então Deus confiou a nós a autoridade. Diz lá em Provérbios 29. Vamos abrir Provérbios 29. Diz assim a palavra do nosso Deus. Provérbios 29, 15. A gente vai falar um pouco sobre família, que é muito importante. Às vezes você vê o casal rindo e daqui a pouco vem a notícia. O que aconteceu? Me divorciei. Então nós vamos vencer esse inimigo que vem acabando com as famílias. Ele cai por terra hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Provérbios 29, no versículo 15, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Diz em outra versão, Provérbios 13, 24, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Então ele está dizendo aqui, Provérbios 13, 24, que o que retém a vara, o que deixa de usar a vara, a autoridade, ele aborrece seu filho. Quando nós vamos para o original, essa palavra aborrece, ela significa odeia seu filho. Então quando você deixa de exercer a sua autoridade com o seu filho, a palavra de Deus diz que você odeia o seu filho, porque você está permitindo que o seu filho vá para o inferno. Ela está dizendo que você está omitindo a verdade de Deus. E eu conto mais uma experiência minha. Meu filho Juan está ali, hoje 24 anos. Durante muitos anos, eu exercia a minha autoridade com muito rigor. Com muito rigor. Eu puxava a orelha, eu batia muito. Eu batia na frente dos amiguinhos dele. E eu colocava de joelhos. Porque foi assim que eu aprendi. E foi durante muito tempo, amado. Só que todas as vezes que eu cometia essas práticas, isso me entristecia, porque nenhum pai quer fazer mal ao seu filho. Nenhuma mãe quer fazer mal ao seu filho. Mas, de uma maneira inconsequente, eu praticava esses atos. E uma vez num trabalho muito triste, um amigo chegou, o que aconteceu? E eu contei. Rapaz, eu botei meu filho de castigo, eu puxei a orelha dele, eu bati nele.
Só que às vezes, amados irmãos, a gente fica com, assim, com aquele cuidado para falar, para aconselhar um irmão. Então, dificilmente as pessoas vêm nos exortar, porque ela não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Só que esse amigo, ele teve coragem. E ele, ouvindo o que eu disse, ele falou assim: irmão Júnior, você está humilhando o seu filho. Isso que você faz com o seu filho é humilhante. Você pegar uma pessoa, você bater nela na frente dos amigos, você colocar de joelhos, que humilhação, irmão. Só que assim, ele me fez pensar, amados, porque ninguém nunca tinha me dito isso. Então a necessidade de muitas vezes você aconselhar alguém, de você ver algo que está errado e você esperar o momento certo. Irmão, deixa eu falar com você. Poxa, irmão, acho que você está exagerando um pouco. Então, irmãos, isso me despertou. O que eu fazia com o meu filho era humilhação, eu humilhava ele. Mas você vai falar: irmão Júnior, mas hoje o seu filho está na casa do Senhor, poxa, valeu a pena. Amados irmãos, se eu tivesse sido criado dentro da casa de Deus, muitas coisas teriam sido evitadas. Muitas coisas teriam sido diferentes na minha vida. E eu dou um conselho aos irmãos: mantenha os seus filhos. Se você é mãe, se você é pai, mantenha os seus filhos na casa do Senhor. Seja exemplo para os seus filhos. Ensine a palavra de Deus. Vara da correção não é você pegar um galho de goiabeira e lascar na perna do seu filho. É você exercer a disciplina. É você chamar o seu filho e corrigir. Eu tenho mais 2 filhos, Raíssa e Isaac. Nunca levaram um tapa meu. Porque eu não preciso usar com rigor. Eles sabem quem é que manda. Eles sabem quem tem autoridade. E hoje eu os coloco sentado e converso com os meus filhos. Essa é a vara de disciplina que a Bíblia diz. Não é o espancamento, não é a humilhação, é o ensinamento com sabedoria. Essa é a vara da correção. E eu glorifico a Deus de eu não ter posto tudo a perder. E hoje o meu filho está aqui. Porque poderia não estar. Porque isso poderia ter gerado uma revolta. A mesma coisa, homens. Use a sua autoridade de maneira que não vá humilhar a sua esposa, mas que vá edificá-la. Eu vejo muitos casais que chegam na frente dos irmãos e grita com a sua esposa, fala de maneira rude, né? A ponto de querer mostrar quem é que manda. No coração do homem ele pensa assim: pronto, os irmãos viram quem é que manda lá em casa. Mas quem está assistindo pensa assim: se eu tenho um marido desse, eu já tinha largado. É dessa maneira. Existem 2 pensamentos diferentes. Aquele que pratica tem um pensamento, e aquele que está vendo a sua prática, ele tem outro pensamento. Então você não deve exercer de autoridade abusiva com a sua esposa. A minha esposa, eu aprendi... Irmão, sabe por que eu falo isso? É porque eu já errei muito. Eu já pisei muito na bola, irmãos. Se o meu casamento de pé é porque Deus permitiu, porque eu busquei a Deus. Não era para existir mais, não. A minha esposa, quando ela fazia algo comigo, podia ser quem fosse na frente. A gente discutia, a gente fazia verdadeiros espetáculos para os vizinhos, para os nossos visitantes. E hoje não. Quando ela faz algo, eu dou uma olhada, só para dar um basta, né? Aquela olhada assim, para ela sentir: opa, pisei na bola. Quando chega em casa, irmãos, vamos lá para o quarto, filha, vamos conversar. É no quarto que a gente resolve os nossos problemas. A minha autoridade não é para que ninguém venha enxergar. A minha autoridade, ela é praticada, ela é exercida dentro de casa, sem envergonhar a minha esposa, sem humilhar a minha esposa. Porque se eu faço isso, eu não estou glorificando o nome do Senhor. Se eu abuso da minha autoridade, eu estou envergonhando o nome do Senhor. Então eu tenho que exercer aquilo que Deus me deu, tenho que usar aquilo que Deus me deu para a edificação do corpo de Cristo. Outra dica: quando Deus te dá algo,
não é para você. Aquilo te faz bem quando você usa, mas é em prol daqueles que te rodeiam. O chamado de Deus é em prol daqueles que te rodeiam. É algo para que o nome do Senhor seja edificado. Você percebe que quando Samuel foi chamado, não foi para ele. Ele tinha que liderar um povo, ele era o conselheiro dos reis. Você percebe que o próprio Moisés, quando foi chamado de Moisés, foi para libertar o povo. Para que o povo caminhasse até a terra prometida. Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, quando você recebe algo de Deus, é para que você venha usar a favor de Deus. Amém, amados? Diz assim, Provérbios 23, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ensinamento, ensine seus filhos. Tenha paciência. Ser pai não é fácil, ser mãe não é fácil, mas usa com sabedoria aquilo que Deus te deu. Em Salmo 23, 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara de Deus é o que nos consola, é o que nos dá a força. Porque diante da nossa caminhada, tem alguns tropeços, tem algumas decepções, frustrações. E é a palavra do Senhor que nos dá força para continuar. Ninguém está livre de cometer erros, irmão. Nós vamos cometer e muitos. Você só tem que ter a capacidade de reconhecer o seu erro, de aprender com eles e não voltar a praticá-los. Que aí nós vamos ter sucesso na nossa caminhada. E aí diz que Moisés sobe para o monte com a vara que Deus deu a sua mão, colocou em suas mãos. Êxodo 17. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Amados irmãos, quando a palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa ao seu esposo, a palavra submissão, ela tem um significado de você reconhecer a liderança de alguém. Mas ela também diz que essa submissão significa com que você venha suportar a carga de alguém. Então, quando nós estamos em batalha, os irmãos aqui, muitas vezes passam porque há uma responsabilidade maior de trazer o sustento, de educar os filhos, de honrar com seus compromissos. Então, há uma carga muito grande a ser carregada. E isso gera cansaço. A palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa. Ela tem que reconhecer a liderança do seu esposo e ela tem que ajudar a ele carregar essa carga. Então essa carga ela não pode e ela não deve ser carregada sozinha. Então, meus amados irmãos, quando vocês estiverem em batalha, não exclua suas esposas. Não exclua seus filhos. Compartilhe. Compartilhe aquilo que você está passando. Porque isso torna você mais forte. Isso é mais uma força para carregar toda essa pressão. Assim, as esposas, quando estiverem em batalha, compartilhe com seu esposo. Mas eu sei que há muitas esposas, às vezes, que não têm a mesma caminhada que o esposo. Né? Então, muitas vezes você se encontra sozinho. Busque força em Deus, porque quando você passa a ser exemplo, você começa a influenciar. Você começa a influenciar a sua esposa, os seus filhos. Então,
o casamento, ele tem que ser firmado desta maneira, os dois batalhando junto. Então, talvez você esteja sozinho numa batalha, irmãos. E o inimigo está dizendo que você não vai vencer. A batalha pode ser problema com o filho, um problema de doença, o divórcio, problema na família, problema no trabalho. Amados irmãos, eu posso não acreditar que você vai ser vencedor. O irmão pode acreditar que você não vai sair vencedor. Mas é você que não pode desistir de acreditar nisso. Você precisa acreditar que você vai sair vencedor disso. Porque o inimigo fala na nossa mente que nós não vamos conseguir. Ele diz que nós somos derrotados. Mas Deus diz que nós somos mais que vencedores. O inimigo diz que você não vai conseguir, que você pode orar, você não vai conseguir. Só que a palavra de Deus diz que quando a gente passar pelos rios, nós não vamos nos afogar. Quando nós passamos pelo fogo, nós não vamos nos queimar. Então você precisa decidir a quem você está dando ouvido. Aquela voz que fala no seu coração de derrota ou a palavra de Deus. Então há necessidade de estarmos sempre, constantemente, lendo a palavra de Deus, porque ela nos dá força, irmão. Irmãos, a palavra de Deus é um livro espiritual. É ela que nos fortalece. É ela que faz com que a gente suporte toda essa guerra. Só que aqui também diz, amados irmãos, que Moisés pede para que Josué vá e guerreie contra Amaleque. E quem é Amaleque? Amados irmãos, a Bíblia diz que ela nos mostra que os amalequitas, eles são descendentes de Esaú, aquele que não aceitou perder a primogenitura do seu irmão Jacó. Então, Amaleque era um povo que agia no deserto. Os amalequitas, eles eram o povo responsável de impedir a caminhada do povo de Deus que saiu do Egito rumo à terra prometida. Os amalequitas, eles não existem mais, mas o espírito deles está atuante em nosso meio. O espírito de Amaleque, ele permanece impedindo a nossa caminhada rumo à terra prometida. Antes nós fazíamos parte do Egito. Nós éramos prisioneiros, escravos. Vivíamos de qualquer maneira. Deus ouviu o nosso clamor e enviou socorro. E hoje nós estamos no deserto, rumo à terra prometida. Só que o deserto é lugar de tentação, é lugar de aflição, é lugar de desafios. É lugar que não tem muita coisa para a gente se apoiar. Por isso que Deus muitas vezes nos leva ao deserto. Porque no deserto só nos resta clamar a Deus. E esse devia ser o nosso plano A, mas é o nosso plano B, C, D, e por isso nós tomamos tanta pancada. Então, constantemente, o Senhor permite que nós venhamos andar pelo deserto, para que a gente venha conhecer o seu poder, para que a gente venha se render, para que a gente venha entender que nós não somos capazes de nada. A Bíblia diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus nós não podemos nada. Então nós vamos entender o que é esse espírito de Amaleque. Deuteronômio 25 diz assim a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 25, no versículo 17. Diz assim, 16. Pois o Senhor, teu Deus, abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Diz assim, lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito? Como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que seguiam atrás de ti na retaguarda, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Então ele está dizendo, ele está retratando aquela batalha, essa batalha a qual nós estamos lendo, de Êxodo 17. Está dizendo assim, se lembra do que Amaleque fez quando você estava no caminho, no deserto? Como ele surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que seguiam atrás?
Enquanto o povo de Deus guerreava, os amalequitas eles atacavam por trás. Os amalequitas são covardes. Os amalequitas, por que eles atacam por trás? Porque aqueles que ficam para trás eram os fracos. Eram os doentes. E quem são esses fracos que saíram do Egito, a qual os amalequitas derrotaram? É aqueles que se afastaram da leitura. É aqueles que se afastaram da vida de oração. É aqueles que têm se afastado da casa do Senhor. É aqueles que têm achado graça mais com o mundo do que com as coisas de Deus. Entende, amados irmãos? Eu vejo pessoas que um dia estiveram conosco e hoje, quando nós perguntamos, estão por aí perdidos. Se afastaram. Simplesmente saíram. Estão no mundo. Estão vivendo da maneira que querem. E o pior disso, irmãos, que acham que estão fortes. Mas a Bíblia diz, em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17, do 18 e 19, que os amalequitas, eles pegam e matam essas pessoas que ficam para trás. Eles matam essas pessoas que não têm buscado a face do Senhor. Amados irmãos, não se afaste da presença de Deus. Não se aparte da leitura bíblica. Eu vou dizer para os irmãos, eu quando tenho que falar algo com o pastor, eu mando mensagem para ele. Eu não fico no cantinho fazendo burburinho. E eu me senti tão ofendido, irmãos. Às vezes eu chegava aqui tão cansado, e o pastor Alves ficava assim, você chega já com cara de derrotado, você não lê, você não ora. Irmãos, eu dei brecha para o inimigo. Aquilo entrou no meu coração como uma ofensa. E eu falei, pastor, só que o senhor fica falando que as pessoas chegam com cara de derrotado, às vezes está cansada, chegou do trabalho. E no meu coração, poxa, mas eu leio, eu oro. Eu me senti atacado, irmão. Irmãos, é necessário ter esse despertamento. E sabe como que eu descobri isso? Porque eu vejo alguns irmãos lá no meu trabalho. A paz do Senhor, irmão, olha como é que está o mundo, né? É, irmão, a batalha está terrível. Eu falei, irmão, você tem lido, você tem orado? Pô, não tenho não, irmão. Olha isso, irmãos. Servos do Senhor que não oram e que não leem a palavra de Deus. Irmãos, para uma pessoa se formar a médico, ela tem que estudar para ser médico. Para se formar advogado, ela tem que estudar para ser um advogado. Como é que a pessoa se torna um cristão se ela não lê? Se ela não ora? Leia a palavra de Deus, ore com constância. Irmão, mas eu não consigo ouvir Deus porque você não ora o suficiente. A Bíblia nos relata uma batalha, nós não sabemos quanto tempo durou essa batalha. A Bíblia diz que Moisés levantava as suas mãos a ponto delas cansarem. E por que cansou? Porque a batalha era grande. E quem é que não está passando por batalha grande aqui? Batalhas que aos nossos olhos são impossíveis vencer. E nós nos omitimos. Confiamos nos nossos braços, nos nossos próprios pensamentos, nas nossas experiências e abandonamos a leitura. Abandonamos o período de oração. Irmãos, por ser um livro espiritual, quando você pratica o que a palavra de Deus diz, isso move o espiritual. Você pode sair de uma oração e não sentir nada. Você moveu o espiritual. Quando você vence, eu aprendi isso aqui. Quando você começa a orar 5 minutos, dá sono. Quando você vence a barreira do sono, do cansaço, você se fortalece. Você consegue extrair aquilo que o Senhor tem para você, que é o seu poder, que é o seu espírito. Isso te dá força, isso te dá ânimo, isso te dá esperança. Quando você tem uma prática de leitura bíblica, isso abre a sua mente. Você deixa de pecar. Você vê transformação de caráter. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Eu tenho lá no meu trabalho uma pasta cheia de pessoas que me devem, irmãos. E infelizmente tem pessoas que se dizem servos do Senhor, que estão ali. Que compram e não pagam.
Irmão, se você comprou algo, paga. Não minta. Se você cair, cai um monte junto com você. Se você for mau caráter, seu filho vai ser um mau caráter. Eu tinha uma pessoa que ela disse para mim, que era da igreja. E eu fui conversar com um rapaz que fez um trabalho para ele. Esse rapaz ficou me devendo dinheiro. E ele dizia que era diácono da igreja. Aí eu fui até o rapaz que fez um serviço para ele. E eu falei, você sabe onde é que esse irmão congrega? Ele, não, conheço, é ali na igreja tal. Aí eu, qual serviço você foi fazer para ele? Ele me chamou para fazer um gato lá na casa dele, olha isso. Aí eu fui lá na igreja, irmão. Procurei ele, falei com a irmã. O fulano, diácono fulano, congrega aqui? Congrega, mas ele não é diácono não. Mentiroso. Mas eu fiquei tão... Irmão, o Espírito me tomou naquele lugar. Eu falei, eu não vou envergonhar o nome do Senhor, não. Falei, não, minha irmã, eu não estive aqui. Me perdoe, eu não estive aqui. Não... E saí, porque eu sei que eu ia envergonhar o nome do Senhor naquele lugar. Mas eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, irmão, o irmão comprou comigo, eu confiei no irmão, porque eu acreditei que o irmão fosse um homem. Irmão, você está me devendo tão pouco. E você não me paga. Irmão, todas as pessoas que eu pergunto, que eu mostro a sua foto, as pessoas falam assim, isso é maior conversinha. Eu falei, irmão, um crente, um servo do Senhor não tem que ser conversinha. Você tem que passar e as pessoas falar, é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor. Eu falei, irmão, não precisa me pagar mais. Não precisa pagar mais, sua dívida está paga, está perdoado. Mas, irmão, muda o teu caráter. Porque se você for dessa maneira, o seu filho vai ser igual a você. Se você for mau caráter, o seu filho tem uma grande chance de ser mau caráter. Não faça mais isso, irmão. Depois de um tempo ele foi e me pagou, porque aquela palavra foi lá na alma dele, irmão. Foi na alma dele, mas quantos tem assim, irmãos? Quantos prometem e não cumprem? E a vida não vai para frente, e quem é o culpado? Deus. Então seja honesto. Haja de maneira correta com sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos. Para de dar aqueles espetáculos na sua casa de ficar gritando o tempo todo. E o vizinho falando, olha o crente gritando lá, gritando com a esposa. Olha a esposa gritando com os filhos. É dessa maneira, irmãos. Nós temos que honrar, irmãos. Deus confiou a nós representar o nome dEle. Nós temos que glorificar o nome do Senhor com as nossas atitudes. Seja um bom esposo, seja um bom pai, seja um bom filho. Eu olhei para ali, minha filha está ali. Ela falou, pai, você olhou para mim. Mas é uma boa filha. Os amalequitas são aqueles que estão escritos em 1 Samuel 15, 23. Não, capítulo 15, versículo 23. No versículo 3, primeiro ele diz assim, vai agora e fere o Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. Não poupes nada, matarás homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. No versículo 11, esse episódio aqui foi quando Deus pede para que Saul venha destruir o povo de Amaleque. E Deus dá ordens para que ele venha destruir tudo. Não deixe nada, destrua tudo. E aí no versículo 11, Deus diz assim, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Deus se entristeceu, que ele deu uma ordem a Saul, e Saul agiu com seu coração. Então esse é o perigo de você ouvir a voz do seu coração e deixar de ouvir a voz de Deus. Porque parece que às vezes o nosso coração tem mais razão do que a palavra de Deus diz que é para fazer. E não é verdade. Se Deus está dizendo para fazer assim, é dessa maneira que tem que fazer. Se para você vencer uma guerra você tem que ler e orar, você tem que fazer isso. Se para vencer uma guerra você tem que pedir perdão, peça perdão. Entende, amados?
E diz lá, no versículo 22, Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, com que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Uma das práticas do espírito de Amaleque é causar rebelião no meio do povo de Deus. E esse espírito tem usado essa prática para destruir muitas igrejas. Usa pessoas que vêm com seus pensamentos mundanos e querem aplicar dentro da igreja quando não são aceitas. Elas pegam, por serem pessoas aparentemente boas, pessoas até comunicativas, elas acabam criando um certo motim, criando uma rebelião dentro da igreja, onde afasta muitas pessoas. Amados irmãos, eu já tenho um tempo que eu caminho. E eu já vi, dentro de igreja, um grupo dentro de outro grupo. É feito um grupo, e dentro desse grupo surge um outro grupo, que é o grupo que quer agir por conta própria. É o grupo que vai lá, te abraça, chora, se faz de coitado e coloca todo mundo contra o líder da igreja, a igreja do Senhor. É um grupo que, através de fofoca, consegue destruir toda uma congregação. É um grupo que muitas vezes atraem para si jovens e fazem aquilo que agrada aos olhos dele, para que haja uma rebelião dentro da casa do Senhor e eles venham se afastar. E, infelizmente, muitas igrejas que são abertas, elas são abertas debaixo de rebelião. E o pior, estão lotadas e estão achando que estão agradando Deus. Então, como é que nós eliminamos esse espírito? Como é que nós combatemos esse espírito de rebelião? Seja firme naquilo que você acredita, seja firme naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Tenha sabedoria para saber ouvir e saber falar no momento certo. Muitas vezes é necessário que a gente venha se afastar de certas pessoas. Por quê, amados irmãos? O problema disso é que algumas pessoas até saem e criam algumas igrejas, vão para outras igrejas, só que ela arrasta um monte de pessoas fracas, que estão aprendendo a palavra de Deus, e por influência acaba se afastando. Só que essas pessoas ficam no meio do caminho. E de muitas maneiras são mortas espiritualmente, por causa de uma rebelião. Geralmente a rebelião começa com uma pessoa. Olha isso, olha o poder maligno disso. De uma pessoa iniciar uma rebelião, de colocar as suas ideias, e de elas não serem aceitas, elas começam a arrastar um monte de gente. E por que Deus odeia isso, irmãos? Porque foi essa rebelião que afastou muitos anjos do céu. É através da rebelião que cria a contenda dentro da casa de Deus. Eu tenho uma irmã, ela se afastou das drogas, eu já falei dela aqui. Se afastou das drogas e ela começou a caminhar. Só que ela achou uma confiança em mim. Eu queria muito que ela viesse congregar aqui, mas eu creio que a distância pode ser uma barreira, pode ser algo que venha fazer com que enfraqueça ela, né? Embora eu já disse, se ela quiser vir, eu me comprometo a trazer, né? A gente dá um jeito de trazer, buscar, de levar de volta. E essa irmã, ela entrou para uma igreja, irmãos. Porque, infelizmente, a gente não pode chegar mais e falar, procura uma igreja. A gente tem que falar, procura uma igreja séria. Procure uma igreja que ensina. E ela vê um monte de coisa, irmãos. Ela viu lá bazar, ela viu comércio, ela viu fofoca, ela viu contenda. E ela falou assim, irmão, é assim mesmo? Eu falei,
Toda igreja tem isso. Você só precisa, assim, não se misturar. Mas lá ensina? Não, então sai de lá, minha irmã. Se lá não te ensina a palavra, sai de lá. Porque isso mata a pessoa espiritualmente. Então, essa irmã, ela conversa muito comigo, ela busca muitos conselhos. E eu tenho que ter muita sabedoria, porque é uma alma, né? Então, infelizmente, irmãos, ela já saiu dessa igreja, foi para uma outra. E você vê que está tudo errado, irmão. Está tudo de maneira grosseira, está tudo escancarado. A palavra de Deus não é mais praticada. É o próprio coração que domina as igrejas. São os próprios pensamentos, a sua própria sabedoria. Não se cumpre mais a palavra. Porque toda vez que ela vem, eu falo, irmã, mas olha só o que está escrito. Ela, poxa, é mesmo, irmão. E por que estão fazendo isso lá? Então você entende, irmãos, que a pessoa faz uma rebelião, cria uma outra igreja, afasta um monte de gente e ela coloca as ideias dela. Nós temos visto, infelizmente, o que tem acontecido com líderes aí. Líderes envolvidos com pedofilia, infelizmente, irmãos. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que estar com os ouvidos atentos. Nós temos que estar firmes. Quando essas pessoas vierem até nós, repreendermos, aconselharmos. Com amor, é claro. Mas nós não devemos nos levar por isso. Quando nós vamos para 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ver uma outra característica dos amalequitas. Diz assim, Davi ele volta de uma batalha lá em Ziclague, né? E retornando, quando ele retorna no versículo 1 diz assim, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague ao terceiro dia, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul, e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto os grandes quanto os pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e as mulheres e seus filhos e suas filhas levadas cativas. O espírito de Amaleque, ele destrói famílias. É o espírito de Amaleque que faz com que homens e mulheres venham se divorciar, que pega o filho e distancia do seu pai, da sua mãe. O espírito de Amaleque tem sido fortemente atuante em meio às famílias. Então nós temos que ter algumas atitudes para vencer o espírito de Amaleque, que entra nas famílias. E diz assim, no versículo 6, Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Diante de uma situação familiar, diante de uma situação de batalha, de guerra, seja lá qual for, você precisa se fortalecer em Deus. Irmão, minha irmã, a sua família, ela vai ser restaurada. O seu filho que está perdido, ele vai retornar para você. A sua esposa que perdeu aquele brilho por você, isso pode ser restaurado. Você só precisa se fortalecer no Senhor. Fortalecer no Senhor é buscar o seu entendimento. Muitos casamentos que aparentemente não tem mais solução. Tem sim. A Bíblia diz que tem solução. Tem jeito. O meu filho
está longe da presença de Deus. O meu filho está no mundo. Ninguém acredita mais. Continua acreditando. Continua crendo que Deus está com você nessa batalha. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Busque a presença de Deus. Jejue, faça o que for necessário. Larga um pouco o celular. Se ajoelha. Clama a Deus. Busque entender a palavra. Isso aqui é um tesouro escondido que você vai cavando, cavando. E quando você encontra, é algo valioso que você não quer mais abrir mão. Isso vai te fortalecer. Essa palavra vai te fortalecer. Essa palavra vai transformar, vai libertar. Em nome de Jesus. Então, primeiro ponto, Davi, ele se fortalece no Senhor. O segundo ponto se encontra no versículo 8, que diz assim: e consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a essa tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo a alcançarás e libertarás os prisioneiros. Não dê um passo na sua vida familiar, espiritual, profissional, sem consultar a Deus. Não estou aguentando mais no meu trabalho. Vou sair. Consulte a Deus. Eu não aguento mais o meu esposo. Eu não aguento mais a minha esposa. Consulte a Deus. Eu deixei de falar lá atrás, às vezes, irmãos, que o casamento, a autoridade, ela não deve ser abusiva, porque o casamento ele não é um fardo. É algo que Deus criou. Só que eu sei que há alguns casamentos que se tornou um fardo muito pesado. Consulte a Deus. Eu não posso aconselhar ninguém porque você sabe da sua vida. Consulte a Deus. Busque a presença de Deus, consulte a Deus. Não tome nenhuma atitude de qualquer maneira. Não faça isso, não faça isso. Consulte a Deus. Veja o que a palavra tem a dizer. Foi o Senhor quem criou a família. E Ele quer preservá-la. E Ele quer usar você para que essa família seja preservada. Então, no versículo 6, Davi se fortalece no Senhor. No versículo 8, Davi consulta o Senhor. E no versículo 18 e 19, diz assim: assim, recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo. Nada de tudo que o amalequita lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Então olha a estratégia que Deus nos dá. Buscar a face do Senhor, se fortalecer. Ouvir o que Deus tem a dizer. E ir lá executar aquilo que Deus nos manda. Nós recuperamos tudo aquilo que o inimigo nos tomou. Foi o respeito que foi tomado dentro da tua casa? O Senhor devolve. Foi a sua moral? O Senhor devolve, o Senhor restaura. É o laço amoroso que não existe mais? É só praticar, irmão. É só praticar. É só você ser um bom esposo, é só você ser uma boa esposa. É só você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. O Senhor restaura. O Senhor traz de volta tudo aquilo que o inimigo tem tirado dentro da nossa casa. Basta confiarmos no Senhor, seguirmos esse exemplar, o manual do cristão, que é a palavra de Deus. Vamos finalizando. E diz que depois que Arão e Hur sustentavam as mãos, quando as mãos de Moisés ficavam cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar
e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Diz que mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O clamor, a oração, a intercessão chegou ao trono de Deus. Aqui está a principal arma de vitória do povo de Deus: a oração, a intercessão. Você só precisa acreditar. Não limite o poder de Deus. Interceda. Quem é o esposo? A esposa é o filho? É o vizinho? É um parente? É a mãe? É o pai? Continue. Interceda. Use essa arma. Deus está dizendo aqui que isso nos dá vitória. Isso deu ao povo. Isso deu vitória ao povo de Deus. Essa batalha nos mostra que foi muito cansativo. Tem sido cansativo para mim e para você. Eu sei que tem. Sozinho nós não conseguimos. Irmãos, você está numa igreja que você tem irmãos que pode te ajudar. Estamos aqui um para ajudar os outros. A Bíblia diz: orais uns pelos outros. Você tem a oportunidade, se você quiser um culto na sua casa, os irmãos estão aqui para poder ajudar. Se você precisa de um conselho, se você precisa de oração, você não está sozinho. Eu vejo pessoas aqui que estão aqui e se encontram sozinhas nas batalhas. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Você tem irmãos aqui, você tem um povo que está junto contigo. E juntos nós vamos vencer essa batalha. Cultue no seu lar. Não se isole. Não se isole. A estratégia do inimigo é sempre fazer com que as pessoas venham se isolar. A Bíblia diz que uma casa dividida, ela não permanece de pé. Então, não se isole. Busque ajuda. Fale com qualquer um de nós aqui, os irmãos que estão dispostos, que estão sempre aqui. A gente vai estar orando, a gente vai estar na sua casa. Nós vamos estar guerreando junto com os irmãos. Você que está nos ouvindo, não desista da batalha. Você vai sair vitorioso. E a bandeira do Senhor ela vai ser levantada. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu encerro aqui. Vamos curvar nossas cabeças. Já chamo aqui o pastor Jorge.